Oi, gente. Oi, Júnia. Oi, oi, E aí, oi! Fê? Yes! Deu Conseguimos! certo! Dani, falei que ia te mandar um beijo. Rick! Que saudade de você, Fê! Que saudade! Que bom Oi, estar aqui! gente! Tudo bom? Oi, Dani! Rick! Nossa, eu tô nem acreditando que hoje foi, né? Hoje foi, tudo certo! Que bom que hoje você tá aparecendo também, Sim, não tá só a voz aí do Caio. né? Mas o Só Caio Thiago depois Galico, apareceu. Thaísa, Dani Kiffer. Tudo bom? Quanta gente já se Minas, viu. Minas presente, Anne. Anne estava na passada também, Tá, a Anne falou um monte de fixador, foi ótimas as considerações dela. com certeza. E aí, me conta como você tá? Vamos fazer esse bate-papo aqui rapidinho aqui enquanto a galera entra. Tá tudo bem, Fê. Por aí, como estão as coisas? Aqui voltou aos pouquinhos, né? Voltou a liberar já. A gente vai voltar também, começa a retornar os atendimentos presenciais próxima semana, com todos os cuidados, né? A gente fez um manualzinho de segurança para todas as famílias, as crianças, para os terapeutas, e a gente Legal. volta aos pouquinhos agora a atender, né? O Instituto Prado voltou também, está com um retorno parcial dos atendimentos, mas está sendo bacana, está sendo uma experiência legal também, com todos os cuidados, está sendo muito bacana. Legal. Então, Rick, vou começar a falar aqui para quem entrou aqui, Bora. tá? O que que a gente vai falar hoje, né? Assim, quando a gente pensou, quando eu chamei o Ricardo para a gente conversar sobre essa live, a gente teve uma experiência grande juntos, né? De trabalho, oportunidade de trabalhar juntos, que foi maravilhosa. E hoje em dia, assim, a gente escolheu o tema de falar da fisioterapia aquática na paralisia cerebral, que é um tema que a gente gosta muito, que a gente, né, tem uma experiência já grande aí, tanto dentro da parte da reabilitação motora do solo, quanto na aquática, Isso. né? E assim, quando a gente conversou e a gente pensou em falar sobre a fisioterapia, a abordagem da físio, na PC, as barreiras e os facilitadores na paralisia cerebral, na água e no solo, foi justamente pensando um pouquinho na nossa experiência, né? Sim. Pensando na nossa experiência que hoje tá bem parecido, né, Rick? Como é que você tá hoje? Você tá só solo, você tá só água? Fala pra gente. Vamos lá, Fê, eu achei muito bacana quando a gente pensou nesse tema, porque eu acho que tanto eu como você, nós tivemos a oportunidade de trabalhar primeiramente num setor que a gente atendia as crianças só dentro da piscina, então o único contato que a gente tinha com esses pacientes era só na aquática, só dentro da água mesmo. Depois cada um foi para o seu caminho e trabalhamos no solo, especificamente no solo. E agora, tanto você como eu, nós estamos em dois serviços que proporcionam que a gente possa atender a mesma criança no ambiente aquático e também no solo. Isso é uma vantagem imensa para a gente, né? Porque eu lembro que a gente sempre comentava, né? A gente estava com uma criança lá na piscina, a gente falava, ai, que delícia que deve ser atender essa criança no solo, para treinar isso, para fazer aquilo. Como várias vezes eu pensei ao contrário. Às vezes eu estava no solo com uma criança e falava, que vontade de colocar essa criança na água, que ia me facilitar para fazer tal exercício, tal manuseio. E hoje a gente tem essa oportunidade, né, de estar em locais de trabalhos que permite que a gente atende, tanto no solo como na piscina. Aqui no Instituto Prado, eu fico bastante tempo no solo e uma vez por semana eu fico na piscina. A gente está com uma equipe muito bacana da fisioterapia aquática e aí eu não consigo me desprender. Eu preciso pelo menos uma vez por semana estar ali dentro da piscina, porque realmente quando a gente gosta da água e a gente acredita no potencial da fisioterapia aquática, a gente não consegue mais largar isso não, né, Fê? Com certeza, com certeza. Hoje aqui também, eu estou aqui na Espaço Habilitar, hoje eu fico 2 dias na água e fico 3 dias no solo.
E assim, né, Rick, a gente hoje com essa visão dos dois ambientes, a gente consegue ver muito essa questão de barreiras e facilitadores, Com né? certeza, Que é isso com que certeza. você falou. Nossa, como eu queria atender esse paciente na água para me facilitar, fazer uma ativação Sim, X, né? Como também assim, nossa, não, como a gente chega numa hora da fisioaquática e a gente fala o seguinte, cara, é solo, já chega, é sim, alta agora, tem que ficar, tem que ir pro solo, tem que ir pra motora, sabe? Tem que fazer a ação sim. da gravidade do solo. E vai ser muito legal essa troca hoje, a gente vai falar em cima do GMFCS, né? Que Uhum, não dá pra gente falar do PC sem GMFCS, e aí uhum. depois, mais pra frente, a gente vai abordar. Aí eu queria que você começasse se apresentando, por favor, para todo mundo. Então vamos lá. Eu sou o Ricardo, eu sou fisioterapeuta, estou formado aí há 13 anos. Desde o começo, logo que eu acabei de me formar, eu já fui trabalhar com neuro, sempre com neuro infantil. Tive o prazer de conhecer a Fê lá na ACD, onde eu fiquei por quase 10 anos lá. Trabalhei no setor de fisioterapia aquática e também no setor de fisioterapia infantil. Hoje eu sou fisioterapeuta do Instituto Prado e consigo trabalhar no solo e na água, que é uma grande realização mesmo de conseguir associar essas duas abordagens. Muito legal. Eu também, assim, tive experiência, a minha experiência também com aquática já é desde quando eu me formei, então há 11 anos, quase 12 anos já. Então, quando eu me formei, eu fiz a formação já direto completa de terapias aquáticas, e aí tive a oportunidade de entrar imediato já lá em 2009 na CD, onde a gente se conheceu, e eu fiquei 5 anos, entre idas e vindas, fiquei 5 anos, e sempre trabalhei com água, né? Por mais que eu saí da CD, todos os lugares onde eu passei, eu sempre tinha algum atendimento, eu sempre estava na água, nunca larguei a água. É impossível a gente largar, né, Rick? Com certeza. E, e hoje eu tenho essa oportunidade de estar aqui também, graças a Deus, na Espaço Habilitar, estar trabalhando tanto no solo quanto na água. É. E Uma observação que é legal, Fê, que eu e a Fernanda, a gente se conheceu numa entrevista de emprego. na Tinha uma, CD, tinha uma vaga da fisioterapia aquática para aceder, e eu e a Fernanda, a gente se conheceu nessa entrevista de emprego e a gente fez amizade desde o primeiro dia. Foi muito engraçado, desde o primeiro dia. Não tinha nem WhatsApp, Instagram nessa época, né, Fê? Alguns aninhos nada. atrás. Mas a gente fez amizade já na entrevista de emprego, foi muito bom. E depois a gente teve a oportunidade de trabalhar juntos lá na Fisa Aquática da ACD. Mas a gente sempre Foi fala isso, né? A gente se maravilhoso. conheceu na entrevista de emprego. Muito bom, né? E Muito até hoje, bom. né? Para sempre. E até E aí hoje. é muito legal, porque assim, a gente sempre teve a oportunidade de trocar, mesmo não estando no mesmo setor, né, Rick? Com certeza, com Então, assim, a gente certeza. sempre vira e mexe também, hoje, assim, como a gente está aqui, como eu estou no Rio, você está em São Paulo, a gente está sempre se falando, e aí, às vezes, um paciente da gente está indo para lá, a gente indica, né? A gente pede dicas também. Com Então, assim, essa certeza. troca não para, nunca, Nunca mesmo. né? Então, vamos lá, vamos começar. Bora. Vamos começar falando um pouquinho, que eu acho, assim, que é muito interessante a gente falar da questão da fisioterapia aquática, especificamente, o que é a fisioterapia aquática, para a gente poder diferenciar um pouquinho, porque o que é que acontece, né, Rick? A gente ouve muito, até dos próprios médicos, manda para Sim, hidro, sim. né? Vai para hidro, né? E a gente tem uma questão, até para a gente defender um pouquinho a nossa especialidade, né? Porque é uma especialidade. Então, fala um pouquinho dessa questão da diferença da aquática para hidro, Com que seria certeza. a fisioterapia hidro. É. A gente sempre, o tempo inteiro, a gente usava o termo hidroterapia, né? Todo mundo sempre usou. Na faculdade, a gente aprendeu como hidroterapia. Só que de um tempo para cá, a gente está tentando muito mudar esse termo de hidroterapia, né? Quando eu penso em hidroterapia, eu penso o quê? Qualquer tipo de terapia que eu utilizo da água. Então, por exemplo, se eu torci o meu pé e estou aplicando gelo no meu pé, eu estou fazendo uma hidroterapia. Se eu estou numa banheira que tenha um turbilhão, né, tem uma hidromassagem, é uma Travou. forma de hidroterapia, Travou né? um pouquinho, Rio. Rio, o teu Travou? travou um pouquinho para mim antes. Volta, É. falou do gelo. Aí fala até o gelo. Então, por exemplo, um gelo, uma hidroterapia. Eu estou numa banheira com hidromassagem, eu estou fazendo uma hidroterapia. Eu vou numa sauna, né? A água está ali no seu estado gasoso, Um é uma turbilhão. hidroterapia.
E isso não representa o que a gente realmente faz no nosso trabalho, realmente nossa intervenção. Então, a gente usa muito mais o termo fisioterapia aquática, que a gente vai definir, então, realmente como técnicas, manuseios e exercícios específicos associados aos princípios físicos da água, pensando num objetivo funcional. Então, essa é a definição que a gente tem de mais correto de fisioterapia aquática, né? E como você falou, Fê, é muito importante a gente relembrar, desde 2014, a fisioterapia aquática ela é uma especialidade da fisioterapia. Então, ela é considerada uma especialidade. Então, para hoje, para eu ser especialista em fisioterapia aquática, eu tenho que fazer a prova do COFITO para receber essa titulação. Né? Então, isso é muito bacana que a gente conquistou esse espaço. Existe a Associação Brasileira de Fisioterapia Aquática, que é a ABFA, né? Que ela faz justamente ela faz justamente o gerenciamento desses especialistas em fisioterapia aquática. Então, isso foi muito bacana, foi uma conquista muito grande da fisioterapia aquática de ganhar esse título, né? Isso favoreceu Com muito pra gente. certeza. E com certeza, e ter uma associação, né, dos Com, profissionais. com certeza. Mas eu acho que é importante mesmo. Por isso que a gente está brigando muito. A gente sempre fala fisioterapia aquática. Nos nossos relatórios a gente pede fisioterapia aquática. Eu lembro quando a gente estava lá na CD, que teve essa mudança de nome, eles mudaram em todos os cartazes, em todos os direcionamentos para fisioterapia aquática, que é justamente para a gente tentar usar muito mais esse termo que representa muito mais aquilo que a gente faz, né? Com certeza. Muito E aí, Fê, maravilhoso. aí quando a gente traz isso para a prática, né, como a gente falou, né, a gente tem técnicas, manuseios específicos, só que quando a gente pensa em piscina, o terapeuta que está dentro da água tem que pensar o tempo inteiro nesses princípios físicos, né? Essa que faz toda a diferença no atendimento. Eu já cansei de ver até em sites, divulgação de cursos, algumas fotos assim, por exemplo, a pessoa sentada dentro da piscina, num tablado, e fazendo um alongamento aqui. Aí você fala, Com mas a cabeça fora da água. ou a cabeça fora da água, e aí o terapeuta lá fazendo um super alongamento aqui. Aí você se pergunta, por quê? Né? O que que a Pra água quê? está... Para quê? O que que a água está favorecendo aquele exercício? E a resposta é nada. Então a gente brinca que aquilo ali é uma fisioterapia molhada. Porque se você não Aham, está associando os princípios físicos da água naquele momento que você está com o seu paciente, você está fazendo uma fisioterapia molhada. Você não está realmente fazendo nada específico da fisioterapia aquática. Então é muito com importante. certeza. O tempo inteiro a gente está pensando nisso, né? Como eu vou usar os princípios físicos da água para aquele meu exercício, para aquele meu manuseio, né? Com certeza. O raciocínio é que eu costumo brincar. Toda vez eu falo, toda live eu falo. Gente, quem tá na água tá raciocinando duas vezes. Porque você tá raciocinando em cima de princípios, em cima de efeitos fisiológicos, Sim, o exercício que você vai propor, o objetivo que você vai alcançar. E sim, aí, é muito importante a gente falar, porque assim, até a questão de qualquer fisioterapeuta, por isso que assim, existe a especialização, existe cursos, né, para a gente fazer, que a gente entende sobre os princípios físicos da água, os efeitos fisiológicos que o corpo sofre quando está em imersão. Então, a gente precisa estar com isso, assim, eu achei muito interessante que a Rosane falou na live dela, já está dentro da gente, né? sim, Esses fatores, os efeitos, os princípios já tem que estar dentro do nosso corpo, da nossa cabeça. A gente nem com certeza. raciocina mais, na verdade, Não, é, né? E aí, quando a gente fala, você fala em físio molhada, é justamente isso. E que a gente acontece, que a gente vê. O paciente vai para quatro, não vi diferença nenhuma, né? Ouviu, porque a água é quente. Aí a gente tem que desmistificar também que a fisioterapia aquática é só a questão da gente estar, tá, porque a piscina é quente. Não, não é só porque a piscina é quente. Tem outros inúmeros fatores que interferem, né, na fisioterapia sim, aquática. sim. E isso é Né? uma coisa, Fê, que a gente escuta muito de profissionais também, né? Às vezes o profissional fala, essa criança seria legal ir para a piscina porque ela fica molinha. Aí você fala, tá, isso pode ser um dos princípios, que a água está mais aquecida, que proporciona esse relaxamento muscular, mas não é o objetivo principal da fisioterapia aquática, colocar uma criança dentro da piscina para ela ficar molinha, né? Não é o que a gente Sim. quer, né? Então a gente tem que ter muito esse cuidado também.
Ou uma coisa que eu escuto muito, até de profissionais, essa criança vai para a piscina para aprender a nadar, né? Como que fosse nosso objetivo. Eu brinco, eu falo, nem eu sei nadar. Eu não sei nadar. Eu trabalho com física aquática e eu não sei nadar. Então, não é o nosso objetivo ensinar as crianças a nadarem, né? A gente tem esporte adaptado, né? Que pensa justamente nesse treino de natação. Não é o foco da fisioterapia aquática. Foi uma coisa também que eu falei muito com o Fábio aqui, com o Fábio Jacques, que a gente falou. Quando você pensa em natação, você pensa em educador físico. Então, a gente está Sim, entrando numa área que não é específica da gente. Então, a gente tem que saber também, né, o nosso limite. E é o sim. momento que a gente tem que saber, é alta ou não é alta da aquática? Exatamente, exatamente. Né? Então, assim, acho que a gente já falou um pouquinho da importância, assim, o objetivo aqui não é que a gente fale dos princípios físicos Sim, especificamente de sim, cada sim. um, Com tá, certeza. gente? Mas, assim, a gente deixa claro para vocês que é importante e de extrema importância que a Sim. gente entenda sobre os princípios físicos e os efeitos fisiológicos. Não é só princípio, mas efeito fisiológico. E, principalmente, né, Ri, que em cada patologia você vai ter um efeito fisiológico diferente. Sim, até pensando em indicação, contraindicação, cada patologia, cada doença, você tem os seus benefícios e o que não é tão bom também para cada paciente, né? Aham. Bora lá. Então, Vamos, assim, vamos pensar em falar de avaliação primeiro. vamos, Eu acho vamos, que dá Fê. para a gente falar de avaliação, e aí a gente pensa já para puxar para os objetivos, e aí a gente fala de transferência positiva, certo? Perfeito. Fala um Certo. pouquinho para a gente como que é a avaliação Fê, da o aquática, mais no importante, perfil. né, quando a gente pensa na fisioterapia aquática, o mais importante é que esses objetivos funcionais, quando eu vou avaliar uma criança, né, um paciente, e vou determinar esses objetivos funcionais, eu sempre estou pensando no solo. Eu não penso em objetivos funcionais que são específicos à piscina, são sempre objetivos funcionais relacionados ao solo. Então é muito importante o fisioterapeuta, por exemplo, que atende só no solo, ele ter um bom contato, ter um bom relacionamento e conversar muito bem, discutir muito com o fisioterapeuta do solo. Porque vai ser o mesmo objetivo da fisioterapia solo, da fisioterapia aquática para aquele paciente. Porém, os... Rick, travou. O Travou? teu travou. Travou um pouquinho, você sumiu e voltou. Voltou? Você falou, voltou. Tá. Eu ouvi até onde você falou da questão da gente estar em conjunto sempre, falando Isso. da importância da gente estar sempre conectado com o físico que está atendendo o paciente no sol. Perfeito. Então, o físio solo e o físio aquática vão ter o mesmo objetivo funcional, mas o recurso cada um vai trabalhar específico dentro do seu ambiente que está, né? Ou na água ou no solo. Então a gente sempre vai pensar nisso, né? Sempre eu vou pensar em traçar os meus objetivos funcionais no solo. Então é muito importante eu avaliar esse paciente no solo, né? Eu nunca vou chegar, nunca vi a criança, já peguei a criança na piscina, já comecei a trabalhar. Nunca posso fazer isso, né? Eu preciso ter avaliado essa criança no solo, conhecido ela no solo, traçar os objetivos no solo, para aí sim, dentro da piscina, eu realizar a minha intervenção, tá bom? Então a gente vai pensar muito nisso mesmo, né? E esses resultados também, eu preciso mensurar no solo. Há um tempo atrás, quando eu fiz faculdade, por exemplo, na minha pós, a gente avaliava essas crianças dentro da piscina. A gente recebia uma fichinha, e aí vai lá, o paciente consegue boiar, o paciente consegue fazer rotação, o paciente consegue... Isso não traz tantos dados que vão importar para mim naquela recuperação do meu paciente, né? Não é funcional eu saber se o paciente consegue boiar, não é funcional né, se o paciente consegue fazer determinada rotação. O que é importante para mim quando eu penso em avaliação? Saber, por exemplo, se aquele paciente tem medo da água, saber se ele tem um bom contato com a água, se ele gosta de piscina, né? Se eu vou precisar trabalhar um pouco essa adaptação desse paciente no meio líquido. Então, isso vai ser muito mais importante pensar nisso do que, por exemplo, pensar se ele. A Dani Kiefer falou que é muito antigo, realmente. A gente está entregando a idade aqui. Deixa ela é a próxima. É o próximo. Mas tinha mesmo, eu lembro que no meu estágio a gente tinha que realmente fazer uma avaliação mesmo disso na piscina, né? Em específico na piscina, que a gente não usa mais essa ficha de avaliação. Hoje a nossa ficha de avaliação, ela é do solo, ela é específica do solo, né? Só que tanto o profissional solo como o profissional aquático faz essa avaliação e discutem a avaliação. São dois profissionais diferentes, né? E aí, Fê, a gente tem que pensar muito também, quando a gente pensa em prática baseada em evidência, né, que é algo super falado,
um dos pilares da prática baseada em evidência é a preferência do paciente. Isso com criança não acontece muito, né? Isso acontece mais com adulto, né? Tem adultos que você pode explicar todos os benefícios da piscina, mostrar todos os artigos científicos que demonstram que aquilo vai ser bom para ele, e o adulto pode falar, olha, eu não gosto, eu não tenho medo de piscina, não quero tentar, ou às vezes a religião não permite que aquele paciente fique com trajes de banho e entre na piscina, então a gente precisa respeitar essa decisão do paciente, né? Isso com criança eu nunca peguei. Uma mãe fala, olha, não quero que meu filho faça piscina, né? A gente já teve casos de mães mais resistentes, por exemplo, lá na CD, crianças que sofreram semi-afogamento. Então, você imagina o trauma para uma mãe que teve uma criança que teve um semi-afogamento e você fala, olha, nós vamos fazer piscina com esse paciente. Às vezes aquilo traumatiza, né? A gente tem várias crianças que tiveram semi-afogamento na piscina. Então, a mãe voltar para aquele ambiente, trazer a criança para aquele ambiente, pode ser um pouco traumático para ela. Mas aí a gente respeita se for a decisão da mãe de, olha, não quero fazer. A gente tem que respeitar muito essa decisão da mãe. Sim, aí deixa eu só falar aqui que a Dani aqui está Lógico. perguntando aqui, É. se a criança tem medo da água, como fazer, por exemplo, com alteração sensorial. Aí eu vou te falar, Dani, a gente tem inúmeras possibilidades de fazer a adaptação dessa criança ao ambiente aquático, certo? Sim. O que que a gente costuma fazer? A gente costuma fazer ou iniciar numa banheira fora da piscina, né? Então, a gente bota uma banheirinha do lado da piscina, enche de água, bota brinquedinho, a gente faz uma adaptação ali com a criança, com a mãe, próximo da criança, e depois a gente retira aos poucos essa criança da banheira e coloca na piscina. Outra estratégia também é essa criança entrar com a mãe dentro da piscina, em conjunto com a gente, ela não sai do colo da mãe. Quando a gente vê que essa criança já deu um sinal de maior grau de liberdade, que já se familiarizou com o ambiente aquático, está se sentindo segura, a gente começa o desprendimento dessa criança da mãe para a gente. E, fora, em relação à questão da alteração sensorial, a gente vai falar um pouquinho dentro de cada um, certo? Dessa da alteração sensorial. Mais umas estratégias que a gente usa em relação à questão com alterações sensoriais, a gente utilizar roupas. A gente vai falar aqui, né, Ri? Roupa, lençol, né? Vamos sim. Só parei aqui porque ela tinha feito a pergunta para não passar tanto. Perfeito, Tá? perfeito. E aí, Mas Fê, aí, vai lá, continua. só para a gente, então, fechar essa parte de avaliação, né? Então, sempre que a gente pensa isso, em determinar o objetivo funcional da criança no solo, trabalhar na piscina, quando eu estou trabalhando na piscina, a gente pensa num termo que se chama transferência positiva. Então, o que é isso? É eu conseguir transferir para o solo tudo aquilo que eu estou trabalhando dentro da água. Então, o tempo inteiro, meu raciocínio, enquanto eu estou dentro da piscina, é como que esse paciente vai responder no solo. Não adianta chegar no final sei lá, vou fazer um relatório e eu falar, esse paciente dentro da piscina, ele está mais estável, esse paciente dentro da piscina, ele consegue ficar mais tempo em pé, esse paciente dentro da piscina está com uma ativação melhor da musculatura, e no solo ele não teve nenhum ganho, né? Então, não, eu preciso Ele realmente... senta, né? Exatamente, não faz nada. Então eu preciso justamente isso. O tempo inteiro que eu estou fazendo, até para mostrar, alguém perguntou aí, né? Como é que a gente consegue mensurar esse resultado? É isso. O quanto que esse paciente está tendo uma melhora funcional no solo. E aí a gente utiliza uma série de testes, escalas específicos para fazer essa mensuração desse resultado, né? Isso aí. E aí, assim, falando aqui, a gente não vai falar muito de escala, mas assim, a Sami perguntou quais as condutas para criança com PC e como observar melhor. Sami, vai depender muito do nível, primeiro de tudo, vai depender do nível funcional, vai depender do nível de MFF que essa criança com paralisia cerebral é classificada, certo? E você vai observar a melhora de acordo com a avaliação do objetivo funcional que você fez. Tanto uma avaliação qualitativa quanto uma avaliação quantitativa, né, Ri? Sim, A gente sim. usa muito o GMFM aqui, né? A gente vai ter até o workshop amanhã de GMFM. A gente usa muito o GMFM, isso. A Dani até falou aqui. A gente usa muito a avaliação com o GMFM. E eu acho muito interessante, porque o GMFM, ele também, fora você avaliar a criança em várias dimensões, você consegue também ter uma possibilidade de objetivos funcionais que, às vezes, a própria família não consegue nem visualizar, né, Gui? E a gente Sim, consegue, sim. na hora de aplicar, a gente consegue mostrar para essas famílias alguns objetivos que seriam possíveis de acordo com cada nível funcional, Sim, é muito bacana. A né? gente usa também bastante aqui. Joia.
Aí pronto, falamos de transferência positiva. Então, a transferência positiva a gente vai alcançar quando a gente conseguiu trabalhar o objetivo que foi determinado em solo, na água, e conseguiu transferir esse objetivo para o solo, né? Perfeito. Show. Então, a gente já falou também da importância da gente trabalhar em equipe, Sim, né? Fazer, ditar esses objetivos estarem alinhados com o fisioterapeuta do solo, é muito perfeito. importante, até para Uhum. a gente saber o que a gente vai facilitar e o que a gente vai dificultar também dentro da água. Aí entra um pouquinho dentro da temática da gente. Sim, sim. E aí, a gente já falou de mensurar os resultados no solo também, né? Tá. E vamos Falar um dar uma pouquinho pincelada também, da evidência na científica? questão da CIF. Vamos para a CIF. Ah, bora, Porque bora, a bora. CIF a gente acaba linkando com os objetivos funcionais. Isso, legal. Então a gente tem que pensar realmente na CIF, né, nessa tríade da CIF, que é no ambiente, o indivíduo e a tarefa. A gente pensa nisso o tempo inteiro para determinar esse objetivo funcional. E quando a gente fala em ambiente dentro de fisioterapia aquática, eu não estou pensando na água, eu estou pensando justamente no ambiente que essa criança vive. Ou seja, na casa, ou seja, na escola, ou seja, na comunidade. Então, travou. Voltou? Travou, Voltou? travou, voltou. Então, todo. Então, todos os nossos objetivos funcionais, eles são realmente para o ambiente que esse paciente está inserido. Nunca, que a gente falou, pensando específico na piscina, né? Eu nunca vou traçar um objetivo, paciente conseguir andar dentro da água por 1 minuto. Não, a gente nunca tem esse objetivo funcional. Sempre pensando no solo mesmo para essa criança. Legal. Certo? E aí, vamos para a evidência? Vamos falar um pouquinho só de evidência científica, que não é nosso foco Não é da o foco live. também, mas eu acho Mas assim, importante a gente falar quando a gente pensa tudo em aquática, na verdade, ou em sim, qualquer com outro certeza. método, outro conceito, qualquer outra técnica, tudo hoje, a gente tem que estar muito baseado em evidência. Com certeza. A gente ainda dentro da nossa área, né, Rick, Uhum. tem uma dificuldade muito grande, né, Opa! de encontrar evidências científicas que comprovem realmente o efeito da fisioterapia aquática em diversos contextos, diversas patologias. Mas Sim, vamos lá, tem coisa legal por aí. O que vai contar pra tem. gente? Vamos lá. Como nossa live é de física aquática em paralisia cerebral, eu fui fazer uma busca do que tem mais de relevante nesse estudo, né? E todo mundo que trabalha com reabilitação, que trabalha com paralisia cerebral, já ouviu falar do artigo da Iona Novak, né? Aquele artigo dos semáforos, do vermelho, verde e amarelo, que classifica todas as principais intervenções de fisioterapia aquática nas modalidades de não faça, provavelmente faça, ou faça, né? Que seria o verde. Então, quando eu pesquisei lá nesse artigo, busquei a fisioterapia aquática, ela tá no provavelmente faça. Ela então tá na bolinha, bolinha amarela, na linha de cima, no provavelmente faça, né? Nesse sistema de alerta. E isso se manteve desde o artigo de 2013. Então, ela publicou um artigo em 2013 e ela fez uma nova atualização desse artigo que saiu agora em 2020, super recente. Depois a gente pode até disponibilizar esse artigo, porque quem não leu tem que ler. Ele é um artigo muito importante para quem trabalha com paralisia cerebral, né? Só que esse é um artigo que ele traz muita controvérsia, tem muita gente que discute muito ele, e eu tenho uma crítica muito grande também desse artigo, não pela estrutura do artigo, porque ele é muito bem escrito, né? Ele é um artigo realmente de referência, mas da forma que as pessoas interpretam esse artigo. Então, tem muitas pessoas que vêm discutir esse artigo só pelo fato de ver essa figura, ver lá vermelho, amarelo e verde, falar isso aqui é uma porcaria, não funciona, isso aqui é maravilhoso, isso aqui não Presta, isso não faça. presta, isso é mais ou menos. Exatamente, esse julgamento. Então é isso que me incomoda um pouquinho mais. E quando você questiona a pessoa, você leu o artigo completo? A pessoa fala, não leu o artigo. Então isso realmente me incomoda um pouquinho. E aí, até nesse artigo mesmo da Iona Novak, o que ela traz, né? Existe um erro no artigo, e eu até já mandei um e-mail para ela, já me comuniquei para ela, justamente na parte de fisioterapia aquática, né? Por quê? O que ela faz, né? Quando ela põe esse artigo, ela põe esse gráfico, e depois ela descreve um pouquinho na discussão, um pouquinho das principais modalidades de atendimento, e do lado ela coloca as referências bibliográficas que ela se baseou para chegar
nesse gráfico do vermelho e do verde. E quando, na página 8, quem tiver o artigo aí, depois quiser conferir, na página 8, então, na parte de discussão, ela coloca exatamente assim, que tem várias intervenções que, quando são combinadas com treinamento motor específico, eles podem aumentar o efeito positivo do treinamento. E aí ela coloca fisioterapia aquática, né? Coloca hidroterapia. E aí ela coloca entre parênteses 3 referências, 108, 110, 111. Quando você vai pesquisar essas 3 referências, as 3 referências são de ecoterapia, não são de fisioterapia aquática. E aí no e-mail que eu mandei para ela, justamente essa é a minha dúvida. Ela errou de colocar a hidroterapia e era ecoterapia, ou ela errou as referências que ela queria dizer da fisioterapia Então, aquática? Então é um erro que está no ela já te artigo, né? respondeu? Ainda Ela não, já te mas respondeu? ainda não. Ela ia vir agora em julho, né, no congresso que ia ter na ACD. E aí eu queria muito poder conversar com ela, mas ela ainda não respondeu. Mas é um erro que existe no artigo, e justamente a gente da área da física aquática, a gente quer saber o que aconteceu, né? Só que uma coisa Aham. também que pouquíssimas pessoas sabem é que no artigo, esse artigo da Ana Novak, existe um anexo complementar que você consegue baixar, que tem 51 páginas. E dentro dessas 51 páginas, aí sim você tem específico, dentro de cada modalidade de atendimento, qual foi o artigo que ela se baseou. Aí Ela te quando a gente referenciou. Isso, aí quando a gente procura lá, existe um artigo de fisioterapia aquática, que foi nesse artigo que ela se baseou para colocar a fisioterapia aquática lá como um amarelo. Mas eu fiquei muito na dúvida de saber onde que está a fisio aquática ali, né? Era naquele parágrafo, era ecoterapia, então a gente ficou meio perdido nisso, né? Muito E aí, legal. Rick, Fê, tá todo mundo pedindo para disponibilizar o artigo. A gente disponibiliza. lógico, gente, lógico, é um artigo Viu, muito gente? bacana que Podem a gente ficar tranquilos que a gente disponibiliza o é, artigo. É um Tá? artigo bem polêmico, é muito legal, mas É bem polêmico. já fica aí a lição de ler o artigo inteiro, não vê só o gráfico lá, porque o gráfico Não ele traz muitas coisas, assim. Então, por exemplo, só o ele trouxe resultado. ele trouxe um balanço muito grande, por exemplo, ele coloca o Bobat como vermelho, como ó, É, não faça, não tem evidência científica nenhuma, né? Então isso gerou aí uma comoção de todo mundo, imagina, né? Mas enfim, isso só é uma observação. E aí, Fê, eu peguei justamente esse artigo que a Iona Novak se referiu, que foi onde ela se baseou da fisioterapia aquática. É um artigo de 2017, que o título dele é Efeitos da intervenção aquática nas habilidades motoras grossas em crianças com paralisia cerebral, uma revisão sistemática. E aí foi uma revisão uhum. sistemática, assim, imensa. Eles pegaram crianças de 1 até 21 anos de idade, de todos os níveis do GMFCS, e tentaram ver o que esses caras tinham de resultado. Aí que conclusão que chegou? Que as evidências são limitadas, que o exercício aquático é viável, né? É indicado, que os efeitos adversos são mínimos, mas que existe novos estudos, que precisa de novos estudos para evidenciar a melhora ou não dentro de cada nível do GMFCS. Lógico, foi uma revisão sistemática muito grande. Mas hoje, pensando em maior evidência da fisioterapia aquática, é esse artigo que a gente apresenta. A gente não tem um outro artigo com uma evidência científica maior do que esse. Top. A gente tem Aham. eles até trazem que a gente tem muito estudo de caso, muitos relatos de casos, série de casos, mas quando a gente pensa realmente numa melhor evidência científica, a gente ainda não tem evidência, como várias outras técnicas, manuseios, conceitos da fisioterapia, né? A gente tem justamente esse déficit, a gente precisa realmente estudar, publicar mais e mostrar realmente mais o resultado daquilo que a gente faz. É isso aí. Publica, vamos publicar, gente. Vamos publicar. Pelo amor de Precisamos Deus, né? publicar, precisamos, Fê. Muito legal, Rick, A essa gente manda o discussão. artigo, depois a gente manda o artigo, porque é um artigo que vale Isso, muito a pena a eu vou leitura. fazer o seguinte, Joia, eu vou fazer o seguinte, eu vou botar no History um Tá, print do artigo e boto no History aqui, perfeito, tá? Para perfeito. todo mundo pegar, tá? Vale a Então, pena ler. É um assim, artigo gratuito que todo mundo consegue baixar, é ótimo. aham, legal. Vamos começar a falar agora sim, né? Como a gente já falou desde o início. PC tem que manjar GMFCS, né? Tem que saber de cabo a rabo GMFCS, né? Toda a idade, o Precisa. nível, a descrição geral completa de cada nível.
Então, vamos começar falando, a gente vai pincelar também, né? Para a gente começar a entrar realmente agora aonde a gente quer chegar na nossa live. A gente quer falar Sim. quais são os facilitadores, quais são as barreiras para dentro de cada ambiente, do aquático e do solo, como dentro de cada nível do GMFCS. Então, vamos lá, Perfeito. vamos revisar aqui um pouquinho do GMFCS, né? Vamos lá. Então, Vamos falar. Vai lá. bem resumidinho, né, Fê? Quando a gente pensa em GMFCS, é um sistema de classificação da função motora grossa, né? Ele foi criado lá em 97 e ele é utilizado apenas em crianças com paralisia cerebral, tá bom? E ele vai ser baseado no quê? No movimento que ele vai ser iniciado voluntariamente pela criança, com ênfase no sentar, nas transferências e na mobilidade, tá? E ele vai classificar essas crianças em 5 níveis motores, né? Onde, de uma forma bem resumida, o nível 1 é o paciente com menor comprometimento e o nível 5 é o paciente com maior comprometimento. E esse GMFCS ele foi criado justamente para tentar unificar um pouquinho mais dessas nomenclaturas, porque antes a gente falava, né? É um PC leve, é um PC grave, às vezes o que é leve para mim não é leve para você. Então, o GMFCS ele veio para tentar dar uma padronizada realmente nessas nomenclaturas, no jeito que a gente fala desses pacientes. E o que vai diferenciar um nível do outro vai ser justamente essas limitações funcionais que essas crianças apresentam, a necessidade de um dispositivo, né, para mobilidade, então uma muleta, um andador, uma bengala ou uma mobilidade sobre rodas. E em menor grau também, o GMFCS ele vai avaliar a qualidade desse movimento, né? Em 2007, 10 anos depois da criação do GMFCS, eles fizeram uma versão ampliada que incluiu os jovens de 12 até 18 anos de idade. E o que eu gosto bastante dessa ampliação é que ele trouxe uma ênfase, né? Ele enfatizou um pouquinho mais esses conceitos da CIFM. Então, ele fez a gente enxergar um pouquinho mais o impacto que tantos os fatores ambientais e pessoais podiam trazer para essa criança. Então, isso eu acho muito legal, né? Com certeza. Aí na própria questão da determinação dos nossos objetivos funcionais. Com certeza, que a gente baseia exatamente na CIF, né? Que nem nós falamos. Então, isso é muito legal. Então, o enfoque do GMFCS ele vai ser justamente qual habilidade, qual limitação na função motora grossa que essa criança ou que esse jovem apresenta. E o que é muito importante a gente pensar é que o GMFCS ele vai classificar a criança de acordo com o desempenho dela. Então, o que ela realmente faz no seu dia a dia, seja em casa, seja na escola, no ambiente externo, e não na capacidade dela. Eu não avalio o que ela é capaz de fazer, e sim o que ela faz, qual é o desempenho, o que ela faz habitualmente, realmente no dia a dia, né? De uma legal forma... que a CIF também, desculpa, a CIF também, ela diferencia essa questão de capacidade. Desempenho e capacidade, exatamente, né? Quando a gente classifica lá nos níveis, a gente tem um qualificador exatamente isso, né? Um qualificador para desempenho, um qualificador para capacidade, né? Deixa eu só falar aqui um pouquinho. Lógico. Isso, desculpa. Que ela falou aqui, a Eli Pereira aqui, que a filha dela fez cirurgia de reconstrução do quadril, o cirurgião solicitou 2 vezes a fisiopática, o convênio negou e disse que não tem no rol da ANS. O cirurgião fala que tem boas respostas. A gente vai falar um pouquinho, tá? Sobre a questão da importância justamente dessa questão do pós-operatório. São pacientes nível 4 ou 5, geralmente, que acabam fazendo essas cirurgias, né? Mas a gente vai falar a abordagem um pouquinho e tem sim objetivo e é muito importante, tem muitos benefícios, certo? Certeza. Vamos lá. Então, Fê, de uma forma bem resumidinha, né, dos 5 níveis. Nível 1, o paciente anda sem limitação nenhuma. Nível 2, o paciente anda com alguma limitação. O nível 3, o paciente anda utilizando um dispositivo manual de mobilidade, uma bengala, um andador, uma muleta. Nível 4, o paciente ele tem uma automobilidade com limitação e ele pode utilizar uma mobilidade motorizada. E o nível 5, o paciente é transportado em uma cadeira de rodas manual.
tá? Esse é um resuminho, bem resumidinho dos 5 níveis, mas a gente vai entrar em específico mais em cada um. Sempre que a gente fala de GMFCS, Fê, uma pergunta que todo mundo faz é: as crianças mudam de níveis, né? As crianças podem, eu sou um 4, eu viro um 2, eu era um 5, eu viro um 3. Na verdade, não. As crianças, elas tendem a permanecer no mesmo nível ao longo do tempo, né? Minha função vai ser otimizar e melhorar a funcionalidade daquela criança dentro daquele nível que ela apresenta, né? Dentro do Então, nível motor. o GMFCS, ele não é uma escala de mensuração de resultados. Não é, hoje ele é um 3, eu fiz a minha intervenção e ele virou um 2, né? Na verdade, o GMFCS, ele é uma escala que vai descrever o nível funcional que aquela criança apresenta. Porém, uma ressalva que eu sempre gosto de fazer é que a gente tem que tomar muito cuidado com classificações que são erradas, né? Então, É isso que eu ia falar. isso eu já peguei muito paciente que vem para mim Muito o nível também. 4, e aí você começa a trabalhar. A criança nunca fez intervenção, a criança nunca recebeu uma orientação. O médico, muitas vezes, às vezes, não tem um acompanhamento tão claro daquela criança, não acompanha a criança por um longo prazo, coloca lá no prontuário nível 4, a mãe chega para você que nem sabe o que significa um nível 4. Então, a gente tem que tomar muito cuidado realmente com isso, né? Com as classificações erradas. Com certeza. É justamente assim, a gente tem que ter uma avaliação muito criteriosa para a gente conseguir realmente classificar aquela criança, né? E a Dani aqui está até falando, vocês acham que o GMFCS deveria ser aplicado somente após os 2 anos, pensando em neuroplasticidade do cérebro tão imaturo? Então, eu acho que a partir dos 2 anos, pela questão da neuroplasticidade, a gente consegue ter mais certeza, né? Eu acho que assim, acho que até 0 a 2 anos, eu acho que a gente fica meio que na classificação, tá com atraso, Sim. né? É. Ou a não ser que é um paciente que você já sabe o nível de gravidade, de complexidade, já desde muito cedo, né? Aí você consegue classificar ele até um pouquinho antes dos 2 anos, né? Então, os pacientes do tetra, né? Um tetra, então um nível 5, um nível 4, eu acho que é muito mais fácil você classificar antes dos 2 anos, né? Mas Tem mesmo alguns assim, realmente é difícil. Outra coisa que a Dani também está falando aqui que eu ia acrescentar. Tem algumas coisas em relação a essa questão de mudança de nível, né? Pensando hoje justamente nos intensivos, né? Hoje que você também, eu e você, a gente faz os intensivos de tera, de trainee, enfim. O que a gente consegue observar? Que hoje, com o aumento da frequência, a intensidade do exercício, esses pacientes, a gente consegue subir o percentil na curva de desenvolvimento desses pacientes, né? Então, um paciente, a gente consegue evoluir dentro do percentil do nível motor dele, chegando próximo a uma mudança do nível do GMFCS. Assim, eu confesso que eu já tive a experiência de chegar próximo numa mudança, certo? Um paciente em 3 para um 2, né? Então, assim, a gente vê que hoje, com os recursos também, a gente fala que hoje a gente tem inúmeros recursos. A classificação foi feita há muitos anos atrás, né? Uma classificação prognóstica, onde eles não tinham essas possibilidades e recursos que a gente tem hoje de plataforma vibratória, de eletroestimulação, de intensivos. Então, assim, hoje a gente tem muito mais recurso que a gente consegue se aproximar dentro ou quase de uma mudança de nível, né? Agora, aquela coisa, ainda não tem evidências, tanto, né? A força ainda da gente dizer, não, muda, né? Muda, não. Você consegue evoluir muito dentro do próprio nível motor dele, né? Ele ganha muito mais habilidades dentro do próprio nível motor dele, né? O que às vezes a gente ele acabava ganhando o quê? Mais condicionamento, ele passava de uma marcha, um 3, de uma marcha domiciliar para uma comunidade. Hoje você consegue chegar um pouquinho a mais, com todos os recursos e os intensivos que a gente faz. Ô, Fê, né? uma coisa que a doutora Fernanda Rocco comentou aqui, e isso realmente foi muito legal que ela falou, a doutora Fernanda Rocco é fisiatra lá na CD, tivemos o prazer de trabalhar com ela. Alguns pacientes vêm para a gente classificados assim, 2/3, 3/4.
que justamente dá essa margem de, ó, não tá fechado ali, e a gente consegue justamente trabalhar em cima disso, né? E o que a Dani Lamar falou realmente é muito bacana, porque até os 2 anos de idade é o período que a gente está vindo muito forte agora com essa intervenção precoce, né? E já tem alguns estudos que falam exatamente isso, que o maior viés, né, o maior erro que a gente tem nessa classificação são antes dos 2 anos de idade. A gente tem a classificação lá, que a gente já consegue colocar essas crianças no GMFCS, só que é o maior viés de erro, né, que é justamente isso. Se eu estou entrando com intervenção, se eu estou realmente fazendo o mais precoce possível, eu quero realmente ter a maior potencialidade daquele paciente. Eu quero realmente conseguir o máximo de função que aquele paciente tem a oferecer. Sim, com certeza. A Tati está falando aqui, mas me pergunto também se não oferecemos sempre menos do que deveríamos. E isso a Tati falou, eu gosto muito, porque eu acho que a gente nunca deve colocar essas crianças dentro de caixinhas, né? Então, porque ele é um Isso. 4, eu nunca vou fazer nada. Então vai fazer isso? 4. Então essa é uma crítica que o GMFCS ele tem muito, né, com esse negócio de reabilitação. Tem gente que não gosta, tem gente que não utiliza, justamente porque eu acho que não tem que ser tão engessado. Então a gente não precisa, eu sempre falo isso, a gente tem que buscar o máximo da potencialidade daquele paciente. Então, se ele é um 3 e ele está me dando indicativos que ele consegue ter uma marcha sem aditamento, por que eu não vou trabalhar? Né? Eu vou explorar o máximo de possível de funcionalidade daquele meu paciente e vou ver qual resposta que ele vai dar. Se ele me der uma resposta positiva, com bom alinhamento, com poucas compensações, e aquilo vai ser funcional para ele, por que eu não vou explorar isso, né? Então, eu concordo muito com a Tati falou, né? E ela falou, será que não oferecemos muito menos intensidade do que eles precisam? Aí eu acho que seria uma outra live, só para a gente falar de intensidade. Outra, olha, bora que a gente tem 15 minutos. A gente tem 15 minutos para falar agora bora lá do que a gente tá para falar. Então, assim, pensando em GMFCS, a gente já falou pra caramba de GMFCS aqui, certo? Nível 1 mais leve, nível 5 mais grave. Vamos lá. Paciente nível 1, já pensando no paciente nível 1, que eu acho que é até mais rápido para a gente falar do nível 1. O paciente nível 1, por ele ser mais leve, né? A gente tem um pouco mais de barreiras dentro da fisioaquática do que facilitadores, tá? Já vou começar dando essa chacoalhada aqui em relação ao nível 1. Então, porque, por exemplo, como são pacientes muito mais funcionais, né? São pacientes que precisam hoje muito mais de ação da gravidade do solo do que a ação do empuxo da ação da gravidade da água. Porque são pacientes que a gente vai ter que baixar o nível de imersão lá embaixo, né? Porque eles já têm todos os reajustes, né? Eles já têm equilíbrio. A gente vai pensar no paciente nível 1 de objetivo geral. Vamos falar assim, de objetivo geral de um nível, tá? Porque, assim, não especificamente que a gente vai trabalhar só isso, tá certo, minha gente? Mas, assim, eu acho que o objetivo geral, dentro de cada nível, a gente consegue falar, né? Pra gente falar de facilitadores e barreiras. Então, geralmente, assim, o objetivo geral de específico desses pacientes do nível 1, a gente trabalha velocidade, equilíbrio, coordenação, né, Ri? Então, condicionamento também muito do condicionamento. Então, dentro da piscina, né, a gente vai ter agente facilitadores, porque, por exemplo, o que seria o empuxo seria um agente facilitador para a gente tentar aprimorar o pular, né, para a gente tentar aprimorar essa marcha também, o treino de marcha com nível de imersão mais baixo, para a gente tentar passar por todas as fases da marcha dentro da piscina com esse paciente, né? Então, a gente também trabalhar essa questão dos desequilíbrios, para a gente conseguir entrar nas estratégias de tornozelo, né, desses pacientes, que eles têm muito déficit de mobilidade de tornozelo, geralmente nível 1, geralmente nível 1 é N, né? Então, é mais ou menos isso, né, de facilitador. E aí, fala um pouquinho de facilitador no caso do solo. O que seria o facilitador do solo para o nível 1? Ou você quer me completar? Não, foi perfeito. Eu acho que nem você falou, né? O nível 1, o que a gente mais trabalha com esses pacientes que vão ser a dificuldade dele são atividades mais complexas, né? Atividades grossas mais complexas. Então, correr, o saltar, o equilíbrio, a coordenação motora. E isso vai ser um trabalho muito específico que a gente faz no solo, né? Então, eu preciso justamente, como você falou, trabalhar, por exemplo, essa estratégia de tornozelo, trabalhar uma coordenação motora, trabalhar atividades que são mais dinâmicas, circuitos. Uma coisa que a gente fala muito pouco na fisioterapia, mas tem que ser muito explorado, porque não, por exemplo,
sempre trabalhar o correr com essas crianças, né? A gente precisa trabalhar o correr. E nunca, eu quase nunca ouvi falar, o objetivo funcional, eu vou trabalhar o correr com essa pessoa. E não, é um paciente que ele tem essa demanda, que ele tem essa necessidade, e eu posso explorar esse objetivo nele. Então, o solo ele vai trazer muito isso mesmo, é justamente isso. Atividades muito mais complexas desses pacientes, o condicionamento, que nem você comentou. Então, acho que no nível 1, vem muito pouco pra gente, né? Vem pouco esse tipo de paciente Isso que eu pra ia gente. falar. É Mas difícil o quando paciente nível vem, 1 chegar pra gente. mas quando vem, acho que a gente tem que explorar ao máximo mesmo, né? A menina falou assimetria, a gente tem que pensar também como que esse Isso. paciente, compensação que esse paciente pode ou não fazer, mas é um paciente que eu gosto muito disso, pensar em atividade física, pensar em exercício, pensar em correr, que são pacientes que demandam disso e têm essa habilidade, né? Então a gente tem que explorar essa habilidade. Com certeza. A outra coisa que é legal na prática de facilitador é a gente trabalhar muito dorsiflexor, né? Planta e dorsiflexores com esses pacientes na água. Então, a gente tem o recurso do peripato, adoro peripato, usar com esses pacientes nível 1 e nível Sim. 2, né? Para trabalhar dorsiflex com resistência, com viscosidade, com aumento da velocidade. Aí a gente consegue trabalhar ganho de amplitude, né? E fortalecimento também. Vamos pro 2? Vamos pro 2. Então, o 2, Começa você agora. bom, quando a gente compara com o nível 1, o 2 ele vai ter um pouquinho mais de limitação para andar longas distâncias, um pouquinho mais de limitação no equilíbrio, e geralmente são pacientes que quando vai subir, por exemplo, uma escada, ele precisa de um apoio em corrimão. Então, pensando de uma forma bem geral, né, o trabalho que essa fisioterapia pode ter com esse paciente, eu vou pensar em melhorar o condicionamento cardiorrespiratório desse paciente, para ele conseguir andar uma distância maior. Vou pensar nesse trabalho de equilíbrio com esse paciente. Vou pensar em trabalhar essa marcha, só que eles têm a dificuldade maior em ambientes externos. Então, superfície irregular, superfícies com inclinação, desvio de pessoas, eu andar segurando um Escada. objeto, escada, obstáculos. Então, meu trabalho vai ser justamente muito focado nisso. O que a piscina me traz de facilitador? O que é muito bom trabalhar com esses pacientes dentro da piscina, né? Dentro da piscina, quando eu trabalho o equilíbrio, os pacientes têm uma segurança maior de trabalhar isso dentro da piscina, por um dos efeitos que se chama viscosidade. Então, se eu estou dentro da piscina e eu me desequilibro, ou você está fazendo uma turbulência lá, justamente para eu me desequilibrar, eu tenho um tempo de reação maior para conseguir recuperar meu equilíbrio e retomar a posição que eu estava. Se eu estou no solo, você fez um desequilíbrio mais rápido e eu não consegui recuperar esse equilíbrio, eu caio. Então, isso traz uma segurança muito boa para o paciente também de trabalhar esse equilíbrio dentro do ambiente aquático, né? Então, eu posso trabalhar esse equilíbrio fazendo turbulência dentro da água, fazendo transposição de obstáculo, né? Então, a gente tem uma série de exercícios que a gente pode fazer para trabalhar o equilíbrio dele dentro da água. Também conseguimos trabalhar o condicionamento cardiorrespiratório desse paciente dentro da piscina. Então, o paciente pedalando, usando tornozeleira para dificultar um pouquinho mais desse movimento, né? E aí, uma dica que eu sempre gosto de dar, você até comentou, né? A gente sempre tem que diminuir um pouquinho mais esse nível de imersão para eu ter uma evolução maior desse paciente e ficar mais próximo do que ele tem que fazer no solo, né? De barreiras, o que eu acho que talvez um pouquinho de barreira para esses pacientes dentro da piscina? Alguns pacientes deambulam com órtese no solo. E aí dentro da piscina, às vezes, eu não tenho esse recurso para dar uma estabilidade melhor ali nesse tornozelo. Às vezes o paciente precisa dessa maior estabilidade do pé para ter uma marcha melhor. Então, isso, às vezes, a gente consegue. Tem paciente, às vezes, a órtese ficou pequena, ele traz essa órtese para a piscina, né? Mas não são todos os pacientes que conseguem. Então, eu acho que é uma barreira que, às vezes, a gente não tem esse recurso dentro da água para facilitar a gente. Quer Com complementar? certeza. Eu acho que ainda antes, como facilitador, eu gosto muito de trabalhar marcha em superfície instável na água, né? Ótimo. Então, a gente faz os tapetes de EVA, a gente faz aqueles treinos junto aos tapetes de EVA e a gente faz o treino de equilíbrio da marcha em terreno de superfície instável, né? A gente Ótimo. também trabalha bastante simetria, alinhamento com esses pacientes. E outra coisa, pensando também no nível 2, a questão deles terem dificuldade de subir as escadas segurando no corrimão, dá para a gente trabalhar muito treino de subir e descer degrau, né? Ótimo, com Então, assim, por certeza. exemplo, tem piscinas que não tem escada, mas a gente usa o tablado, usa step, a gente simula os degraus, né? Bastante controle flexo extensor de quadril e joelho, que eles têm bastante dificuldade, os pacientes Sim. de nível 2.
né? E eu acho que realmente, assim, uma barreira hoje dentro do 2 é essa questão da órtese, não só do 2, mas também do 3, os Isso. pacientes que precisam de Precisam de ortostatismo, órtese. vou falar logo no geral, essa questão da órtese. Porque, assim, os pacientes, a gente precisa botar todos os pacientes em pé, Sim, né? E a gente sabe que, assim, não é porque está na água que não vai ficar em pé. Pelo contrário, a água vai possibilitar que esses pacientes fiquem muitas vezes somente na água em pé, sim, né? E aí, se eles não têm um bom alinhamento desse pé, e a gente não tem o recurso da órtese para oferecer dentro do nosso serviço, a gente tem um pouco de limitação sim, justamente em relação a essa atividade de ortostatismo dentro da água, sim. né? Então, eu acho que isso a gente pode já falar, porque isso vai ser para Tá todos todo. os níveis em relação Sim, ao ortostatismo, né? E treino de perfeito. massa, também do nível 3. Mas eu acho que é isso de facilitador e barreira, né? E solo, a questão dos pacientes nível 2 que é isso tudo que você já falou, né? E em relação justamente ao nível de imersão, o nível de imersão é um parâmetro para a gente de De evolução. Então, evolução, é. assim, né? A gente tem que ter essa consciência que quanto mais o nível de imersão tiver menor, mais baixo, a gente estiver trabalhando com nível de imersão mais baixo, quer dizer que ele já ganhou um controle maior do que está fora a parte do corpo que está fora da água, Sim. né? Então, assim, é muito legal também a gente usar, eu gosto muito de descrever nas minhas evoluções, nas terapias, tipo, eu trabalhei hoje com nível de imersão a nível de pescoço, aí hoje eu já consegui evoluir com nível de controle cervical a nível de processo tifoide. E aí, Ótimo. entendeu? Então, é muito legal a gente ir descrevendo e a gente ir acompanhando como parâmetros de evolução, Eu tá? acho Vamos para o perfeito. 3? Vamos, Desculpa. Fê. Só complementando, acho muito legal esse de nível de imersão, que eu acho que é um parâmetro muito legal para a gente da fisioterapia aquática, né? Depois a gente vai falar um pouquinho de pós-operatório, mas vários pacientes que realizam cirurgia, que são liberados por uma descarga de peso parcial, por exemplo, eles são liberados primeiramente para ficar em pé dentro da piscina, que é justamente onde eu consigo ter uma graduação melhor dessa descarga de peso. Então, por exemplo, se eu estou com a água no meu processo, se eu estou com a água no meu pescoço, isso significa que 85% do meu peso está sendo suportado pela água, ou seja, só 15% de descarga de peso está tendo naquele pé. Então a gente consegue ter uma graduação melhor desse peso, né? Isso é muito importante para a gente mesmo nesses pacientes pós-operatório. O Caio falou dos pacientes com fixador externo, né? Então isso é muito importante mesmo para a gente. Bora pro 3? Isso. A gente vai ter que Bora para o começar, 3, espera aí. vai ter que Ó, fazer outra a live? gente tem 10 minutos. A gente tem 10 minutos. Tem 3 só, não Vamos ver tem? se a gente tem 10 minutos. Se a gente não Tá. conseguir, a gente abre outra, tá? Aqui a Pri tá falando o seguinte: quando a piscina da clínica é funda, fica mais difícil, não dá para diminuir esse nível de imersão. Aí o que que a gente faz, Pri? Tá. Quando a piscina tem um nível de imersão só, né, que a gente fala que ela tem um nível só de imersão, o que que a gente tem? É, eu já trabalhei em todo tipo de piscina. Já trabalhei em piscina com nível de imersão que vai modificando, que começa com 50 e vai até 1,40. E já trabalhei em piscina com um 40 só, certo? Realmente é muito mais difícil a gente trabalhar essa graduação do nível de imersão, principalmente pensando em crianças pequenas, que a gente precisa ir reduzindo e precisa de bastante suporte. Enfim, a gente costuma usar os tablados, certo? Os tablados para a gente conseguir graduar. E aí a gente vai fazendo os remendos, né, Ri? Bota tablado, Um em bota cima do step, outro. vai para a escada, vai para a rampa. Então, assim, a gente também tem que ter um pouco de visão do nosso ambiente para a gente saber o que, que a gente vai oferecer dentro do objetivo funcional que a gente quer trabalhar com aquela criança, Sim, mas né? é importante a gente pensar em estratégias justamente para ter esse nivelamento da descarga de peso, né? Da profundidade da água. É muito importante mesmo, né? Então, o tablado, o step, o colo do terapeuta, justamente para a gente conseguir explorar essas diferentes profundidades para facilitar ou dificultar o que eu quero com o meu paciente. Bora Então, lá. bora, Então, vamos vamos lá. para o 3. Nível 3. Tá? Quando a Então, gente assim, pensa. a gente tá evoluindo do mais leve para o mais grave, Isso. certo? Então, assim, eu costumo ver que quanto mais grave, mais facilitador a piscina tem, Sim, sim. né? Então, assim, quanto mais grave o paciente, mais facilitadores a aquática vai nos permitir em relação ao solo.
não pode deixar de falar, ele tem que continuar no solo, tá? Isso não Isso. quer dizer que ele entra para ficar na aquática, minha gente. Os É, trabalhos são diferentes. Eu vejo muito mais facilitadores do que barreiras no nível 3. Quanto isso, mais exato. grave o nível do GMFCS, mais facilitadores a gente consegue ver do que barreiras dentro da aquática. Mas, mesmo assim, não vai deixar de existir as barreiras. Isso, As barreiras vão com existir. certeza. E é isso assim, volta a falar. Gente, o trabalho é em conjunto, não é só Sim, físico, não, ele não vai fazer só física aquática. sim, Ele tem que fazer aquática e solo, certo? A gente não perfeito. está vendendo peixe, não, né, Ricardo? A gente tá. É os Não, dois. a gente defende o solo também É os muito, dois, muito, muito. Então vamos lá, tá? porque quando a gente Então, pensa no nível vamos lá. 3, né, a característica básica do nível 3 é que essas crianças precisam de um aditamento para conseguir deambular, né? O nível 2, necessariamente, as crianças não precisam de um aditamento. Então, essa eu acho que já é uma das principais diferenças que a gente tem. No nível 3, a gente vê também já um déficit muito grande em controle de tronco dessas crianças. São crianças que apresentam controle de tronco mais deficitário quando a gente compara, por exemplo, com o nível 2 e com o nível 1. Então, isso acaba sendo realmente um trabalho muito importante que a gente tem que ter na fisioterapia, de melhorar a estabilidade do meu controle de tronco para esses pacientes, né? São Habilidade pacientes que, funcional. são pacientes que geralmente uma transferência, por exemplo, de supino para sentado, ele não consegue fazer sozinho. Ele precisa de uma ajuda para fazer essa transferência, justamente por falta de ativação de abdominal, de musculatura de tronco. Então já entra também como um dos objetivos que a gente tem que fazer, certo? Então, quando eu penso em piscina, né, o que eu penso que a água vai favorecer, vai facilitar o meu trabalho, um pouquinho desses objetivos que a gente trabalhou, né? Dentro da piscina, a gente tem um trabalho de tronco muito importante, né? Eu consigo, por exemplo, graduar o apoio que eu estou com esse meu paciente para ele ter uma maior ou uma menor ativação muscular daquilo que eu quero. Então, isso é muito bacana também. E a criança dentro da água, ela fica muito mais livre, ela tem uma maior liberdade de É a movimento, né? habilidade. Então isso é muito bom para a gente. Na piscina, eu consigo favorecer esse meu controle de tronco, ela de uma forma mais livre. Então isso realmente é muito benéfico para a gente. Outro fator que eu Com acho que é muito, certeza. um outro fator que eu acho, né, importante, essa ativação muscular dentro da água, ela é favorecida por uma das propriedades físicas da água, que é o empuxo, né? Então, favorece essa ativação muscular dentro da piscina. E ela também pode ser, por exemplo, dificultada, por exemplo, pela viscosidade. Eu aumentando a velocidade desse movimento, eu estou dificultando a criança fazer essa ativação muscular, né? É, nós conseguimos também, dentro da piscina, fazer um trabalho de aditamento. Então, a gente pega a muleta, coloca dentro da piscina e o paciente faz um treino de marcha utilizando essa muleta dentro da água. Isso geralmente traz um pouco mais de segurança para a criança, daquela mesma forma que eu falei no nível 2, né? Se ele se desequilibrar, ele tem um tempo de resposta maior para conseguir readquirir esse equilíbrio, Aham. ao invés de cair. Então, isso é um facilitador muito, muito bom. Posso falar barreira? Você me complementa? Vou complementar já em facilitador, pegando o gancho para não esquecer, Bora. justamente isso que você está É, falando. Mais uma vez, a questão do nível de imersão, né? Em relação ao sim, trabalho de tronco. Não só a questão do nosso apoio, quanto mais proximal para mais distal, a gente vai dificultando. A mesma coisa é o raciocínio do nível de imersão. Então, você está trabalhando sim, um, um sentado também, por exemplo, você começa a trabalhar um sentado, supino para o sentado. Então, ele só consegue vir do supino para o sentado com o nível de imersão em processo tifoide. Então, daqui a sim, pouco você consegue graduar, né? Eu acho que um dos facilitadores da aquática justamente a gente consegue ter esse parâmetro de graduação do sim, movimento, né? Do que no solo a gente não consegue graduar. Ou você vai para a extensão, ou você vai para a flexão de uma vez, né? E o que, sim, que a gente observa muito nas nossas crianças? Essa falta de controle flexo-extensor de tronco, né? No nível 3. Então, você consegue trabalhar um pouco mais de excêntrico do movimento, que é mais sim. difícil a gente trabalhar no No solo solo, sim. também, né? Então, Boa. essa força excêntrica. Então, Ótimo. eu acho que o legal da aquática é justamente essa questão do empuxo,
né? Então, ele facilita uma extensão e a gente pode dificultar uma flexão. Então, a gente consegue trabalhar tanto em facilitação quanto em dificuldade também, né? Não só como agentes facilitadores. Então, a gente consegue graduar, por exemplo, a gente consegue ativar melhor uma musculatura flexora de quadril para um treino de marcha, com, né? Dessas crianças que têm muita dificuldade de ativação flexor de quadril e joelho. Né? Então, a gente consegue trabalhar muito pela própria questão do empuxo, a facilitação desse membro superior para a flexão e a resistência do empuxo já gerando uma ativação de extensão. Então, a gente também tem agentes facilitadores que, como os flutuadores, né? A gente tem os flutuadores também, né? Que favorecem, então, essa flexão. O paciente não consegue, não tem ativação nenhuma de flexão de quadril e joelho no solo. Mas na água a gente consegue fazer que ele experimente o movimento, ele vivencie e ele inicie. Tanto é que a gente fala muito em ativação, né? Dentro da piscina. Sim, sim. Né? Então a gente ativa essa musculatura, a gente chama essa musculatura para ser ativada inicialmente, para ele fazer o movimento, para depois ele resistir. E aí, assim, com a evolução desse paciente, a gente vai tirando os recursos, né? Tira o flutuador, e daí ele já consegue... Sem auxílio do flutuador. Eu acho que é muito legal a gente falar dessa questão da graduação, de facilitador em relação a essa graduação. Perfeito. E barreira de aquática, seria justamente os pacientes nível 3. Usam muito mais órteses, a questão do treino de marcha, né? Você falou que um facilitador é justamente a gente colocar os aditamentos, a gente simular os aditamentos dentro do ambiente aquático. Então, a gente treina muito com bastão, né? A própria muleta da criança. A gente costuma botar, às vezes, dependendo do local de trabalho também, tem os andadores de água que dá pra gente treinar o andador dentro da água. Então, a gente consegue fazer esse treino simulado, né? O mais próximo do objetivo funcional, mas lembrando que, né? Ele não vai aprender a andar na água, ele tem que aprender a andar no solo. Ele vai treinar dentro da água, né, Fê? A gente vai iniciar o movimento, treinar, o reciprocar, né, o dissociar, a coordenação, tudo dentro do ambiente aquático a gente consegue, mas a funcionalidade específica, ele precisa ser treinada no solo. Perfeito. Eu acho que é isso em relação a nível 3. Eu coloquei exatamente, eu pensei exatamente isso como barreira, né, Fê? Porque eu acho que quando a gente pensa em ativação muscular, né, uma barreira da piscina, é que a gente sabe que a gente tem uma ativação muscular maior no solo, né? É uma barreira da piscina, a gente chega até um determinado nível que eu não consigo ter mais ativação dessa musculatura, né? E eu coloquei também... E aí a gente precisa de carga, de força, de potência, e a aquática não vai te dar isso. E o que eu coloquei exatamente isso, né? Que esse treino de marcha, ele vai ser muito mais funcional no solo, que é o ambiente que esse paciente vive, né? E aí, só uma coisa bacana, Fê, talvez isso a gente puxa mais no nível 4, né? A gente tem que pensar em favorecer e treinar essa marcha dentro da piscina o mais próximo daquilo que ele vai realizar no solo. Então, se ele está treinando uma muleta e eu posso colocar essa muleta dentro da piscina, ótimo, vamos trabalhar com muleta, vamos favorecer com bastão. Mas agora tem, por exemplo, né? Meu paciente está treinando um andador Rifton, que custa 50 mil reais. Eu nunca vou colocar um andador desse dentro da piscina. Pelo amor de Deus, não coloque um andador desse dentro da piscina. Então, eu tenho que pensar em estratégia. Então, se é um andador posterior, então talvez um espaguete, para ele ter uma pegada posterior, né? Que isso vai assimilar e ficar muito mais próximo do treino que ele está ali no solo. Certo? Só essa observação aí. E aí, falando em relação a essa questão da gente interpretar qual que é o aditamento, como que a gente vai transferir esse treino para a aquática. Por exemplo, não tem possibilidade de colocar o andador, não tem possibilidade de botar uma muleta. Aí que a gente tem que vir para as nossas estratégias, né? A gente tem que ir para a criatividade. Só que você tem que saber muito bem qual é o objetivo específico que você quer trabalhar para você alcançar aquela funcionalidade, para você transferir de atividades propostas dentro da água. Então, assim, se é um posterior, vou trabalhar com o espaguete posterior para ele fazer o apoio e ele trabalhar numa reciprocação, uma bicicletinha com um apoio posterior. Se é uma muleta, a gente vai trabalhar um apoio com flutuador em cada lateral, e cada um em um membro superior, e vai trabalhar essa reciprocação também. Então, a gente tem que também
ter criatividade dentro dos exercícios de acordo com os objetivos e os aditamentos que cada criança vai utilizar, né? Perfeito. Tipo, E a... um transfer, né? Não É, vamos botar um transfer dentro da água, mas a gente tem inúmeras possibilidades de trabalhar uhum, o objetivo do transfer para o paciente córeo, é. né? De Ô, Fê, cinéticos. Então, vamos falar mais a, para o 4, eu acho. a Mirninha aqui, a nossa grande professora, ela fez uma observação Mestre, muito bacana, que ela falou que a gente tem que lembrar que a marcha em imersão, ela ativa grupos musculares que são diferentes do ativado no solo, né? Então a gente tem que pensar muito nisso, né? Então por isso que a gente estava falando dessa graduação do nível de profundidade. Se eu estou no nível de profundidade mais baixo, aí eu estou realmente recrutando musculaturas que são as recrutadas no solo, mas se eu estou treinando no nível de profundidade maior, aquela marcha ali, são outros grupos musculares que estão sendo ativados. Né? Então a gente tem que ter justamente esse raciocínio que a Mirna falou aí, que é muito, muito bom mesmo. Obrigado, Mirninha, por ter lembrado a gente disso. obrigada, Mirna, nossa mestre. A Mirna foi minha supervisora na residência de PC, ela e a Bianca. Que deve estar, eu vi a Bianca aí também. Não, e a Mi também, Mi e Bianca, minhas referências de PC na aquática. Meu, Ju, todo mundo ali, né? não A tem como. gente é uma troca muito boa. Não. Então, vamos pensar em 4? Vamos para o Bora, vamos para 4? o 4. Então, o 4, quando a gente pensa no nível 4 de uma forma bem geral, né? São crianças que têm uma autolocomoção mais limitada, então elas precisam de algum aditamento que dê mais suporte para essa criança. Então, um andador mais elaborado, um andador que tem mais suporte, né? Do que o nível 3, que seria um andador mais com menos suporte. E geralmente essas crianças, quando elas têm que andar, quando elas andam curta distância, e quando elas vão para uma longa distância, geralmente elas precisam talvez de uma cadeira de rodas, né? E a grande parte dessa população consegue uma cadeira de rodas motorizada para favorecer essa independência funcional desses pacientes, né? Então, quando a gente pensa em trabalho na fisioterapia, eu vou pensar de novo nesse controle de tronco, que são pacientes que têm um déficit de tronco pior quando comparado com o nível 3. Eu tenho que pensar nessa reciprocação dos membros inferiores, que isso vai favorecer esse treino de marcha com algum andador no solo, né? Eu posso pensar, por exemplo, que a gente falou, talvez uma criança ela vai ser mais independente na escola, tocando sua cadeira de rodas. Então eu posso pensar em favorecer esse treino dentro da piscina. Lá na ACD a gente tinha cadeiras de banho específicas de física aquática. A gente pegava a cadeira, colocava dentro da piscina e isso facilitava o paciente começar a aprender esse manejo de tocar a cadeira de rodas. Isso também pode ser um facilitador. Como no acidente tinha rampa, eu pedia para ele subir essa rampa, estava dificultando justamente essa atividade. Então a gente pode trazer justamente isso para o nosso dia a dia, para o nosso ambiente ali, né? Eu acho que nem a gente falou, acho que no nível 4, Fê, é bacana a gente falar um pouquinho, até foi uma das perguntas, nesse controle de tronco. Então, uma estratégia que a gente tem de trabalhar, de otimizar um pouquinho esse controle de tronco, é utilizar uma roupa, né? No solo, a gente está sendo muito discutido essa utilização dessas vestes, né? Teratogs, né? Colete de neoprene, FlexCorp, né? Pensando justamente em aumentar um pouquinho dessa referência sensorial e otimizar um pouquinho esse controle de tronco. Na piscina, o que a gente faz? A gente Favorecer o alinhamento também, né? E favorecer o hoje alinhamento, né? as vestes são muito mais, pensando, lógico, na questão proprioceptiva, mas também no alinhamento e tentar manter essa criança alinhada por Mais mais alinhado. tempo, né? Por mais tempo dentro do dia a dia delas, né? Que Perfeito, acontece. perfeito. Perfeita colocação. Dentro da piscina, uma estratégia que a gente tem, então, de favorecer um pouquinho isso com os pacientes é eles entrando com roupa de moletom, né? Quando as crianças entram com a roupa de moletom dentro da água, conforme ela fica molhada, ela dá uma resistência maior para esse paciente, aumentando a referência sensorial que esse paciente está tendo, né? Isso vai ser muito benéfico em pacientes que têm movimentação involuntária, né? Pacientes com ataxia, pacientes que têm qualquer tipo de cinesia, né? O quanto que isso vai favorecer é aumentar a referência sensorial dele, aumentar justamente esse core dele para ele ter melhor essa organização justamente do corpo dele. Então a gente utiliza bastante com esses pacientes essa roupinha também, né? A gente pode utilizar em qualquer Isso. nível, né? Se eu acho que aquilo vai favorecer
o meu paciente, eu posso utilizar. Mas o nível 4, eu acho que é um dos níveis que a gente mais utiliza essa veste mesmo, né? Na sedente já colocou Justamente. lycra, né? Ou seja, Lençol, lençol, já enrolou lençol no lençol, paciente, lycra. toalha, Já entramos com colete né? de neoprene dentro da piscina. A gente tinha os coletinhos de neoprene que eram específicos da piscina e a gente entrava com essas crianças. Então, tudo isso tem, que nem a Lu Rose falou aqui, outra referência de PC aí. O quanto que esse toque profundo, ele favorece, assim, melhora o alinhamento, essa organização do paciente. Principalmente em pacientes discinéticos, né? Então, é muito importante Sim. e legal a gente falar disso. E tanto de cinéticos quanto pacientes com alterações sensoriais. Então, assim, né, Isso. pacientes com alterações sensoriais são os outros pacientes que se beneficiam muito das vestes dentro da água. E pensando em pacientes atáxicos também, né, Rick? Então, pacientes atáxicos, pacientes discinéticos. Então, assim, são pacientes que se favorecem e a gente já tem, na verdade, a piscina como agente facilitador. A própria piscina já é um Sim. agente facilitador nessa questão sensorial, né? Pelo Sim, pela aporte da pressão pressão hidrostática, né? hidrostática. Então, essa referência global, a questão da temperatura da água, então, receptores sensoriais, né? Receptores de temperatura. Tudo isso, só de você colocar o paciente dentro da água, você já aumenta o aporte sensorial, Sim, né? Desses pacientes. Só que, do mesmo jeito que você pode aumentar o aporte, você pode organizar esses pacientes, você pode acabar com tudo, né? sim. Também, por exemplo, porque também pensando, eu acho que é legal a gente falar que acho que uma barreira da aquática, no sentido desses pacientes nível 4, pacientes discinéticos, atáxicos, que a água ela acaba desorganizando esses pacientes, Pelo né? movimento da Eles água, né? acaba sendo uma barreira para esse Sim, tipo de paciente, porque a desorganização é aumentada, né? Então, sim, assim, é um ambiente que é instável, que aumenta o desequilíbrio, né? Eles perdem a referência muito mais fácil do que no solo, né? Porque eles sempre no solo, eles estão sempre em cadeira, eles estão sempre no adiantamento, estão sempre de veste. Então, eles são retirados do contexto que eles estão no solo para um contexto muito maior grau de liberdade. Então, sim. quando você dá maior grau de liberdade, você permite maior movimentação desses pacientes de cinéticos e ataques, enfim. Perfeito. Né? Então, a roupa vai entrar justamente nessas questões. Então, a gente consegue organizar melhor os pacientes. Paciente com TEA organiza muito, com roupa também. Eu tenho entrado muito paciente com TEA. Então, assim, eu, na verdade, hoje, a maioria dos meus pacientes que tem alguma alteração sensorial, eu já peço para entrar direto de roupa. Eu faço a Perfeito. avaliação. Aí, o que eu faço? Eu faço um primeiro atendimento sem a roupa, dois, no máximo três atendimentos sem roupa. Eu observo o comportamento motor dele e global dentro da água. E aí, depois eu faço o teste, ó, vem de roupa. E aí, eu costumo fazer uma avaliação. Então, eu avalio ele sem roupa e avalio ele com roupa dentro da água. E eu vejo que Perfeito. me facilita muito mais os meus objetivos e essa criança consegue se organizar, focar, atenção, né, percepção, propriocepção. Então, é um recurso que a gente atende muito, né? Sim. Eu falei, Fê, o tempo Dentro inteiro do de blusa, mas a gente entra com a calça também, né? Às vezes ele tá com a calça. veste inteira, calça e a blusa. É, eu É, tenho paciente que entra com moletom completo, com sim, calça moletom completo. e blusa. É, Moletom, eu entro muito também, às vezes, com, assim, pode ser, me perguntam muito, pode ser uma blusinha de lycra, aquelas blusinhas de surf? Pode, né? Na verdade, tudo que você colocar no corpo, você já vai aumentar essa referência sim, essa sensorial, referência. né? É, Principalmente na aquática. Então, tudo que você já vai aumentar essa resistência da ação da água no corpo. Só que, lógico, dependendo da densidade do material, também é que vai mudar, né? Então, é, o moletom é muito mais pesado quando ele molha. A toalha é muito mais pesada que um lençol. Então, ô você também Fê, tem que ter essa atenção.
nutrição. Você pode fazer essa graduação também, né, Gui? Isso que eu ia até te falar, porque até um efeito secundário que a gente tem, por exemplo, de estar utilizando o moletom, conforme o moletom está molhado e está com essa referência no corpo, ele cria uma resistência no movimento. Então, eu estou ativando mais essa musculatura. Então, por exemplo, pensar no paciente pós-operatório ali, que eu estou tendo ganho gradual dessa ativação muscular, o fato dele estar com uma roupa, essa roupa está molhada e eu aumentando a resistência desse movimento, ele tem uma ativação muscular maior dessa musculatura, né? Isso a gente pode utilizar em PC, mas a gente utiliza mais em outras patologias, por exemplo, osteogênese imperfeita, né? Que a gente não pode colocar peso nessas crianças. Então, o fato deles estarem com a roupinha, eu não estou pensando em sensorial, eu estou pensando muito mais em criar a resistência do movimento durante ele faz essa movimentação ativa e livre dentro da piscina. Mas também pós-operatório pode ser uma estratégia de aumentar essa ativação muscular. Com certeza. A Lu falou aqui uma coisa muito legal também, em relação ao estrabismo. A gente tem os efeitos também de refração e reflexão na água, né? Então, pode ser uma barreira para a gente, para crianças com essas questões de alteração visual, né? Sim. Então, a gente tem que observar também até que ponto tá a fisioquática está interferindo no ganho ou ele está tendo muito mais dificuldade, está sendo muito mais difícil em relação à questão visual, ou a gente tem que trabalhar num ambiente muito mais controlado, né? Sim, uma estratégia concordo. que a gente usa muito, a gente costuma usar o EVA no canto, assim, a gente coloca para a criança trabalhar dentro de um canto fechado, né? Geralmente nas quinazinhas eu gosto muito de quina. Se eu não tenho uma parede, se a minha piscina é escavada, eu costumo botar o EVA na lateral para tampar o campo de visão e trabalho dentro daquele campo de visão ali para eliminar o efeito de refração e reflexão. Perfeito. Se você tem uma piscina, então sempre trabalhar com piscina e cuidar com a... sempre estar observando, né, Gui? É muito importante você sempre estar observando essas mudanças, né? Essas alterações. Perfeito. Foi legal. Muito obrigada, Lu. Tocou aqui nesse assunto aí que valeu muito a pena falar. Vamos para o nível 5? Bora para o nível 5. O nível 5 são pacientes que têm um maior comprometimento, né? Então, geralmente, esses pacientes chegam para a gente muito como pós-operatório, né? A grande população que a gente tinha de paciente nível 5 são pacientes que fazem cirurgia, ou pensando em quadro de dor de quadril, ou pensando em favorecer a higiene, né? Melhorar a postura desse paciente. Aí, esses pacientes vêm fazer esse protocolo de pós-operatório com a gente na piscina, né? Acho que o de grande facilitador desses pacientes são que eles têm um menor quadro álgico dentro da água, né? Pelo fato da água estar aquecida, isso proporciona um melhor relaxamento dessa musculatura e geralmente os pacientes têm uma segurança maior em permitir que o terapeuta faça determinados exercícios, determinados manuseios, né? Então isso é muito benéfico para esse paciente mesmo, quanto que a gente consegue trabalhar esses pacientes pós-operatórios dentro da piscina, né? Eu não pensei em nenhuma barreira, Fê, porque como é muito específico que esses pacientes vêm para a gente em pós-operatório, eu não pensei em nenhuma barreira que a água teria para esses pacientes no nível 5. Você chega a pensar em alguma? Não, assim, na verdade, eu também consigo, é o que a gente veio conversando lá do início, né? Quanto maior nível de gravidade, né, do GMFCF, e a gente consegue ver muito mais facilitadores do que barreira. Exatamente. Né? Eu consigo, assim, na verdade, acho que poderia ser uma barreira, os pacientes nível 5, pela questão da adaptação e o medo ao ambiente aquático. Sim. Por serem pacientes que são muito mais limitados e eles não têm tantas experiências, né, de movimento, de grau de liberdade, Perfeito. de movimento. Então, eu acho que os pacientes nível 5, a Dani está falando assim, questão também de comportamento cognitivo. Perfeita colocação, muito bom mesmo. Né? É que, assim, a gente depende também que essas crianças, elas tenham certo um comportamento, né? Que a gente consiga trabalhar dentro do comportamento as habilidades motoras. Então, é que a gente fala, anda tudo junto, né? Cognitivo, comportamento, sensorial. É o olhar holístico do geral para a criança, para a gente conseguir alcançar o objetivo funcional, né? A Lu está falando aqui questão de
crises convulsivas. Na verdade, Lu, as crises convulsivas não são barreiras, tá? Para a gente entrar dentro da água. Na verdade, a gente precisa, essa criança, a gente dá preferência que essa criança ela esteja estabilizada, né? Dentro do quadro convulsivo, que ele tem uma liberação do neuropediatra para fazer o acompanhamento neurológico, e a gente tem que ter um olhar muito específico para a gente também identificar o momento se ele vai ter convulsão, se não vai ter convulsão, se algum movimento. Geralmente, pacientes, eles se desorganizam ou podem desencadear crises convulsivas com estímulos vestibulares, né? Às vezes a refração da água, né? Pode ser um refração desencadeador da água. Então, assim, não é uma barreira a crise convulsiva, tá? Porque ele entra. Até pacientes com síndrome de West, que são pacientes que têm crises convulsivas recorrentes, né? A gente costuma até entrar com eles, mas a gente tem que ter bastante cuidado, né? Principalmente com essas crianças em relação à imersão. Então, são pacientes com comprometimento motor muito mais alto, então são pacientes que têm dificuldade de controlar a cabeça. Então, você não vai fazer manuseio só, você não vai fazer só manuseio para, né, ficar o tempo inteiro segurando a cabeça, estabilizando a cabeça. Pelo contrário, a piscina vai ser um facilitador para você trabalhar esse controle flexo-tensor cervical, para ele ganhar. Então, para isso, às vezes, a gente precisa realmente que a criança faça a imersão, ela encoste o nariz na água, encoste o olho na água, para, de acordo com a reação automática, ela tenha um reflexo e ela faça a extensão da cabeça. Nessas questões, eu acho que a gente tem que prestar atenção justamente na questão da disfagia. Então, se o paciente tem uma disfagia, geralmente esses pacientes nível 5 são pacientes muito disfágicos, né, Ri? Então, tem muito mais comprometimento respiratório e comprometimento de deglutição. Então, você tem que ter cuidado para esse paciente não aspirar na água, tá? Fê, e aí, pegando esse gancho, a Paulinha acabou de comentar exatamente isso, né? Que geralmente pacientes nível 5, eles têm muito mais complicações. Então, geralmente, eles podem ter mais faltas, né? Isso pode até prejudicar a evolução motora desse paciente por conta dessas complicações associadas que esses pacientes apresentam, né? Então, uma disfagia, uma pneumonia de repetição, né? Então, que realmente... a gente não consegue dar uma continuidade ao tratamento na aquática. E a Lu até associou, ela falou, ela pensou nisso quando ela falou da evolução, da convulsão. Então, talvez um paciente nível 5 mais grave pode ter um quadro convulsivo com mais frequência, que isso prejudica essa evolução desse paciente. Então, pensando, acho que em complicações que esse paciente apresenta, pode ser uma barreira, né? Não pensando em específico em uma, mas pensando justamente na quantidade de complicações que esse paciente apresenta. É justamente isso que eu estava dizendo, que a Paulinha até falou, da continuidade, na sequência do tratamento. Perfeito, então, são pacientes que têm várias intercorrências, então, isso são pacientes que eles costumam ficar mais resfriados, né? Pneumonia de repetição. Repetição, isso. Então, otite, né? Infecção urinária, porque são pacientes que estão muito mais dependentes para tudo. Então, poderia ser uma barreira nesse sentido de continuidade de tratamento. Perfeito, né? Perfeito, ótimo. Que geralmente é o que a gente tem mais essas interrupções justamente no tratamento, né? Por conta das complicações que eles apresentam. Eu também, Lu, já tive assim, o paciente mais difícil da gente conseguir realmente dar continuidade na aquática são os nível 5, porque é justamente por essa questão de intercorrências clínicas, certo? Mas assim, eu acho que de barreira não vejo como a gente estava falando aqui, entendeu? Acho que por uma questão desses pacientes, a gente aumentar, dar um maior grau de liberdade, pode ser uma barreira deles se desorganizarem, ficarem com medo, a gente demorar num processo de adaptação maior do que outros níveis. A falou, a questão cognitiva e comportamental dele, às vezes a gente sabe que tem muito paciente que entra na piscina, começa a chorar, gritar, não aceita essa quantidade de estímulo que a piscina proporciona, então talvez a barreira pode estar vindo nesse sentido, nesses pacientes, né? A gente vê muito isso, né? O paciente com medo de entrar na água, precisa de mais suporte, de mais apoio, esses pacientes, né? Então talvez esse medo da água pode ser a barreira que geralmente eles apresentam, né? E assim, acho que realmente é mais difícil para a gente atender um nível 5, né, em relação à barreira, não para o paciente. Então, invertendo
a barreira. Acho que a É. barreira para a gente é em relação a nível de apoio. Então, geralmente, pacientes grandes, né? PC grande, adolescente, é muito mais difícil para a gente, eu vejo É, muito mais barreira para a gente do que para a própria criança. é. Por exemplo, da gente se posicionar, da gente utilizar mais recurso. Então, muitas vezes a gente está sozinho, a gente não tem auxiliar. Essa Sim. transferência, a transferência da entrada, a transferência para a saída desses pacientes, Ô, né? Fê, e assim, eu acho que isso vai depender também de cada local que a gente trabalha, né? Na ACD, Isso. a gente tinha uma população menor desses níveis 5, que geralmente vinha com um quadro mais de pós-operatório. Por exemplo, no Instituto Prado, eu diria que 70% dos pacientes são GMFCS 4 e 5. Então, a gente tem um público muito maior desses pacientes do que pacientes, por exemplo, nível 1, nível 2, nível 3. Então a gente tem que Sim. buscar muito isso, né? Buscar qual é o objetivo funcional que eu quero com aquele paciente e como que eu vou utilizar a água para favorecer aquela função, para facilitar aquela atividade. E aí eu acho que entra um trabalho muito importante, não só com a fisioterapia, mas com a equipe interdisciplinar como um todo. Então a TO está trabalhando um acionador com esse paciente, então eu preciso melhorar a estabilidade desse paciente sentado para ele conseguir atingir o acionador. A fonoaudiologia está trabalhando uma comunicação alternativa, que ele precisa ter um controle melhor dessa cervical para conseguir mostrar para a gente o que ele quer ali. Então, acho que entra uma série de outros fatores muito mais integrado com a equipe como um todo de reabilitação, né? Então, isso eu acho muito bacana mesmo, né? E lá na CD, Certeza, por Nani. exemplo, na CD a gente já teve a oportunidade de TO entrar na piscina e fazer um trabalho com a gente É, dentro da piscina, física aquática mais TO, e é muito legal isso, né? Eu acho muito maravilhoso quando a gente tem justamente essa interação, ou mesmo vinha a psicologia para ver como que essa criança se comunicava dentro da água, a gente vinha chamar, né? Às vezes, a várias gente vezes, a gente chamar, chamar na hora a psicologia para dar o suporte para a gente no acompanhamento, na alteração comportamental, né? Na própria questão da adaptação e até no acolhimento com a família também, né? Porque a com gente vê também que, certeza. assim, acho que as famílias acabam tendo um certo grau de insegurança. Que, por exemplo, eu acho interessante porque nível 5 é onde você vê as famílias mais tensas, né? Sim. Esperando a piscina. Assim, você vai mergulhar. Cuidado com a boca. Meu Deus, ela vai beber água. Né? Relaxe, relaxe. Você não vai botar um palha no pescoço dela. Ou não, ter almofada. Se não trabalha. Entendeu? Então, assim, eu acho que a gente também até tem que ter esse trabalho, esse cuidado também com as famílias, esse acolhimento com as famílias, a gente Sim, passar sim. a segurança do atendimento para essas famílias. É. Eu acho que a gente tem que tem que ter muito, tem que ter o olhar, a gente tem que estar capacitado para primeiros socorros, Sim. né? Graças a Deus, nunca em 11 anos eu precisei, graças a Deus, e pretendo nunca usar. Mas eu acho que é muito importante a gente tocar nesse assunto aqui para quem trabalha com aquática também, né? Sim, com certeza. Poder dar o suporte. Assim, já passei vários sustinhos básicos, né? Engasgou, bora. Dá um susto aqui que vai. Mas, enfim, depois acho que seria interessante, se tiver interesse, a gente pode conversar um pouquinho mais sobre esse assunto. Eu A acho Dani bem está falando bacana. aqui, né? A minha galera da pós está toda aqui. Obrigada, meninas. Yara do Surf também especial está aqui. A Dani está me perguntando se a gente tem dificuldade com pacientes com gasto. Dani, nunca tive. Na verdade, não é uma contraindicação também para a gente colocar pacientes com PC. A maioria dos nossos PCs nível 5 tem gastro, Sim. né? Não todos, mas muitos têm gastro. O que a gente faz, orienta, é utilizar o Tegaderm, né? O adesivo isolante Inclusive, né? solar para não molhar. E a gente tem que ter cuidado de verificar se sempre não está com secreção, se não está infeccionado, tá? E tem que ter uma liberação também médica. É importante que a gente tenha uma liberação médica. Perfeito. A Pri está perguntando aqui, quando dá alta ao paciente e quando a família não quer, não quer deixar a fita aquática? Pri, é um trabalho que a gente tem que, na verdade, a gente tem que explicar muito bem qual é o objetivo, acho que desde o início. Também acho. Então, acho que por isso que o objetivo tem que estar muito definido com essa família. Então, o objetivo é definido em conjunto com a família. O que vocês querem? A gente consegue trabalhar isso, o objetivo é esse.
Tem mais objetivo? Vamos, continua. Não tem mais objetivo? Não, vamos para a natação adaptada, entendeu? Perfeito, Não eu ia vai falar deixar de... de experimentar, de vivenciar a água, mas você não vai trabalhar dentro de um contexto que a gente tem que ter um olhar funcional, né? Só que tem aquelas questões de ligar, eu gosto tanto, não quero dar alta, eu amo. É aquele vínculo, aquela dificuldade de desfazer o vínculo, né? Mas a gente tem que ter noção e a consciência de que o objetivo é alcançado e a gente tem que dar alta naquele momento e encaminha para atividade física, né? Sim, Natação adaptada. se a criança gosta da água, né, uma natação adaptada vai muito bem, né? Com certeza. Então, assim, eu acho que de nível 5, É, né, a gente tem inúmeros benefícios para, na verdade, eu acho que a gente queria passar as possibilidades e os objetivos dentro de cada nível do isso. GMFCS, Falar né? Eu bem acho isso, que a né, Fê? gente conseguiu. Era de uma forma bem geral, né? Não existe uma receita de bolo. A gente sabe que tem particularidades dentro de cada idade que a criança apresenta, né? De cada quadro motor que a criança apresenta. A gente só quis realmente relacionar de uma forma bem geral o GMFCS para falar isso, um pouquinho das barreiras e facilitadores dentro de cada ambiente que a gente pode ter com esses pacientes, né? Isso aí. E assim, é até legal falar, porque assim, como a gente tem essa experiência de solo e água, Sim, né? Ah, quando caminha, quando, por exemplo, o paciente chega para mim, para o solo, meu Deus, eu quero esse menino na água. Vamos para a água, porque a gente sabe os inúmeros benefícios e os facilitadores, tanto no solo quanto na sim. água. Então, eu acho que o legal é deixar essa visão para as pessoas. Que existem inúmeros facilitadores, acho que em todos os níveis existem facilitadores, mas é importante também a gente levantar as questões das barreiras dentro Isso. de cada ambiente, E a importância de né? avaliar cada paciente, de saber o quadro motor de cada paciente, o objetivo funcional de cada paciente e saber o que a água vai favorecer você atingir aquele objetivo funcional ou não, né? Então, isso tem que ter muito claro realmente na nossa cabeça, né? O que eu vou trabalhar dentro da água vai favorecer o que eu quero de função para esse paciente? Se favorecer, bora. Aí realmente a gente tem muita coisa para fazer. Mas sempre tem muito essa cabeça realmente no solo, que é o ambiente que ele vive. A gente não pode se prender E só dentro da piscina, não. é isso aí. Não é para deixar o solo, é para continuar no solo, mas Isso. também tem possibilidades para fazer na água, né? E Perfeito. vice-versa. Água, solo e água andam juntos, né, Ri? Perfeito, Fê. Ri, extrapolamos 2 lives. Acabou que vão derrubar a gente de novo, né? Gente, amei. Eu tô muito feliz de você ter aceitado o meu convite. Imagina, Tem Fê. pessoas aqui que estão acompanhando a live que são referências na nossa vida Com profissional e certeza, com pessoal. certeza. Estou muito feliz da gente estar fazendo essa live juntos. E para mim, hoje foi sensacional, porque eu me senti nos tempos que a gente trabalhava juntos. A gente estava sempre, né, Rick, nessas conversas. Então, assim, a Mini gente equipe, né? E discute, conversa e fala, realmente. Foi muito né? bom, Fê. A gente discute, é um tema que a gente gosta muito, né? Que a gente ama, é a área que a gente ama. E são duas Sim, áreas que a gente, de especialidades que a gente ama, tanto a aquática quanto o solo. sim. Então, é muito legal dividir isso com profissionais que têm essa vivência igual a gente, né? Perfeito. Fê, eu que agradeço o convite, eu fiquei muito feliz quando você me convidou. Muito legal, cada um está aí representando a sua clínica, uma em São Paulo e uma no Rio, para falar de duas coisas que a gente gosta, que a gente acredita, que a gente sabe que tem benefícios para essas crianças. Meu pensamento e o seu é muito parecido, eu fico muito feliz justamente na facilidade que foi a gente fazer essa live. A gente foi conversando no dia a dia, foi montando esse roteirinho de aula, né? Passamos um pouquinho do tempo, mas eu agradeço muito. Foi incrível ver quanta gente querida aqui na live, quantas referências, pessoas que nos ensinaram, que nos acolheram desde o primeiro dia lá na ACD, que nos ensinaram e nos ensinam muito ainda, aqui Até hoje. compartilhando, dando suas sugestões. Então, foi uma live muito boa mesmo de fazer. Eu agradeço muito, muito, muito a todo mundo que ficou aí com a gente quase 2 horas. Ai, obrigada, gente. Obrigado pela paciência. Gente, Obrigado por obrigada, tudo, Fê. viu? E foi maravilhoso. Um Obrigado. beijo grande. Vou salvar aqui, vai ficar salvo no Insta e depois ela vai ser carregada lá para o canal.
tá? E a gente manda as referências depois. Joia. Um beijo, gente. Beijo, Beijo, tchau, tchau. Ri. Obrigado. Obrigada. Beijo, tchau. Beijo.